Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Profissional do Futuro, onde a gente vai contar com um talk show aí sobre o trilema digital. Meu nome é Fernando Paraíso, sou coordenador de sustentabilidade e inovação da Câmara Brasil-Alemanha. Pessoal, peço por favor que vocês mandem aqui no nosso chat. Tá tudo ok com áudio, com vídeo, só para a gente, se necessário, tomar as devidas providências. Vou ver até aqui o feedback de vocês. Beleza. Bacana, pessoal. Bom, para dar início então ao nosso evento, queria agradecer primeiro a presença de todos. A gente, antes de entrar na nossa palestra principal, vamos falar rapidinho sobre a Câmara Brasil-Alemanha, para quem ainda não conhece. A Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. A gente tem como objetivo fomentar o comércio bilateral entre empresas brasileiras e alemãs, e a gente faz isso por meio de algumas atividades. Hoje aqui na Câmara a gente tem uma área de inovação que tem como objetivo ser a principal parceira de inovação das empresas associadas e, com isso, promover a inovação como um diferencial competitivo. E por conta disso, hoje no nosso evento a gente vai debater principalmente sobre o profissional do futuro. Para conseguir ajudar vocês, empresas, você profissional aí de uma empresa, entender as transformações que estão acontecendo na nossa sociedade, no mercado, e com isso você conseguir também ver quais são os mecanismos, as ferramentas e como se antecipar a possíveis desafios que o seu negócio ou a sua profissão pode ter. Para isso, então, a gente vai contar nesse primeiro momento com uma palestra, um painel, junto com o Walter Longo, especialista de transformação digital e inovação, que vai ser conduzido pelo diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara também, o Bruno Zarpellon, e depois a gente vai apresentar para vocês o Arraca Digital Academy, nossa plataforma de educação corporativa, onde a gente quer realmente apoiar a transformação dos nossos associados. Então, antes da gente dar início ao nosso painel, vou passar um breve vídeo e depois a gente volta com o Walter e com o Bruno. Até já! Você poderia continuar fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, que talvez não sofresse tanto e a sua empresa não perdesse tanto. Mas daí veio a pandemia. E todas as mudanças só trouxeram mais urgência para as transformações digitais. De repente é como se tudo estivesse acontecendo rápido demais e a sua empresa estivesse no ritmo errado, não é mesmo? Disrupção, venda escalável, inteligência artificial, exponencialidade, ESG, ODS, palavras do futuro? Não. Tudo isso já é presente. E neste minuto presente, não há mais espaço para processos ineficientes e não sustentáveis. Serviços ruins, modelos de negócios ultrapassados, teimosia e pensamentos tradicionais. Uma coisa é fato: ou você está crescendo, ou você está morrendo. Mas o que é caos para uns, pode ser oportunidade para quem se prepara. Olhar para o futuro te permite se antecipar para as oportunidades, assim como se desviar de ameaças. O seu negócio realmente está se preparando para o futuro que já começou? Bom, pessoal, então após esse vídeo, para realmente aquecer aí vocês sobre as transformações que o mercado, a sociedade está passando, eu queria então agora passar a bola para o Bruno Zarpellon, diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha, que vai conduzir esse painel junto com o nosso convidado, o Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital. Bruno, Walter, é com vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado pela introdução. Como já apresentaram, meu nome é Bruno Zarpellon, sou diretor de inovação e sustentabilidade aqui da Câmara Brasil-Alemanha. E nós teremos então o prazer agora de discutir com o Walter Longo um pouco mais sobre o profissional do futuro. E não só sobre o profissional do futuro, talvez seja um assunto até que já vem sendo discutido bastante nos últimos anos, mas o que nós temos que fazer para se tornar um profissional do futuro? Quais são aí, já fazendo um gancho com a apresentação do nosso colega Walter, quais são os dilemas que a gente tem para poder construir esse profissional do futuro? O que a gente tem que fazer para conseguir, de fato, criar a nossa carreira direcional ao futuro? E com o objetivo final de não ser meramente coadjuvante da transformação das nossas empresas, mas sim protagonistas.
e não só da transformação das nossas empresas, mas da transformação também das nossas carreiras. Então, Walter, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer ter você aqui conosco. Empresas digitais, em startups, que também é grande parte do meu tempo, do meu trabalho, e em função disso tudo, eu acabei chegando a algumas conclusões que, de certa maneira, guiaram minha trajetória profissional. Eu acabei entendendo que empresas não morrem mais por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais, né? Esta visão de que mudança é o único estado permanente e, principalmente, que a mudança faz com que as pessoas sofram profundamente, o que eu fui, então, foi tentar analisar quais as causas de tanto sofrimento em função da mudança e, segundo, ver o que nós precisamos fazer em termos individuais e de cultura corporativa para favorecer esse ambiente disruptivo de mudança constante e que tipo de gente nós devemos ter ao nosso lado para que isso possa acontecer. É legal, né, Walter? Interessante esse ponto que você colocou. De fato, hoje quando a gente vai olhar para tendências, por exemplo, a gente tem N tendências e consegue até agrupar essas tendências, né? Tem tendências, por exemplo, em relação a modelos de negócio, a gente tem tendências em relação à tecnologia, inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada, tem tendências comportamentais, a questão do propósito, da sustentabilidade, da causa social. Aí tem isso mesmo. Inesperadas, tem a pandemia, que no meio de tudo isso ainda acontece uma pandemia, a gente está um ano e meio afastados, vamos dizer assim, socialmente um do outro. Então, de fato, a gente vê uma necessidade tácita, né, das empresas, e não das suas empresas, mas das pessoas mudarem, se adaptarem, no final do dia, de inovarem, né? E eu costumo explicar assim, que uma empresa é um CNPJ, mas quem faz a inovação e dita a velocidade da inovação são as pessoas, né? Como você muito bem colocou, a gente vive num momento de constante mudança. E já buscando trazer um pouco mais do seu conhecimento, dessa sua base, das suas pesquisas, uma vez que a gente está em constante mudança, é quase que comum a gente passar por dilemas, né? Porque a gente conhece uma realidade de ontem que não vai ser a realidade de amanhã. E isso gera uma grande confusão na nossa cabeça, né? Não é fácil. Isso. O que é o trilema do trilema digital? Na verdade, voltando a esse assunto, é verdade que nós temos várias tendências, né, e que precisamos, de alguma maneira, nos desligar de vez em quando das pendências para dar atenção às tendências, né? Isso tudo é verdade. Aliás, gestão nada mais é do que dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência. O problema é que as tendências são muitas, mas as pendências também. E, normalmente, no dia a dia, no nosso cotidiano profissional, a gente acaba ficando mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo. Por isso, a necessidade de eventos como este, né? Que se a gente olhar um evento como esse, ele já acontece no mundo desde a Idade da Pedra. Pessoas se reuniam ao redor de fogueiras para ouvir histórias e contar histórias. Veja que milhares de anos depois nós estamos fazendo exatamente isso, de uma maneira mais digital, mas, no fundo, a evolução humana se dá através de ouvir histórias e contar histórias. E, claro, depois de ouvir histórias, transformar storytelling em storyselling, ou seja, fazer com que aquela história possa ser vendida para todas as pessoas naquela empresa, naquele grupo, naquela corporação. No fundo, eu acredito muito que mudança é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito como você encara o seu papel no mundo e o papel das outras pessoas ao seu redor para efetivamente promover a mudança e não apenas aceitá-la. Eu sinto que nesse momento do mundo tem um grande contingente de pessoas contra a mudança ou resistindo. Tem um outro grande volume de gente que aceita de maneira resignada, mas um volume muito pequeno de pessoas que abraça de maneira entusiasmada a mudança. E dentro de qualquer organização, seria pedir demais ter um grande grupo de pessoas que aceitam a mudança, mas ainda mais um desejo infrutífero de querer que pessoas desejem a mudança. Porque mudar dói, mudar incomoda, mudar é sempre difícil. A única empresa, acho que gosta de mudança no Brasil é a Graneiro ou a Lusitana, vamos dizer assim. O resto das empresas odeia mudança. Agora,
existem algumas pessoas, e às vezes o que cabe a nós, gestores, é identificar quem são essas pessoas e dar o espaço adequado a elas dentro da organização. Então, falando agora mais sobre o trilema digital, na verdade, o trilema digital é um assunto muito mais sociológico do que tecnológico. Ou seja, o trilema digital, ele envolve 3 questões que estão tirando o sono e preocupando os estudiosos, que são subprodutos ou consequências desse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: eu faço questão de afirmar que eu sou entusiasta da tecnologia, da disrupção, da evolução pela qual todos nós estamos passando. Eu acho que o digital, ele nos deu superpoderes, quase como brincar de Deus. Todos nós ganhamos onisciência, onipotência, onipresença. Nós podemos falar com qualquer pessoa do mundo a hora que quiser, podemos comprar qualquer coisa, podemos saber o que quiser a hora que der vontade, na profundidade desejada, quase brincando de Deus novamente. Então, claro que isso é entusiasmante. A democratização da informação e do conhecimento através da internet é algo para ser celebrado com fogos em todas as cidades do mundo, como a gente faz na Disney. Por quê? Porque é algo que mudou o mundo definitivamente. Independente de onde a gente vive, seja no deserto de Atacama ou no interior do Piauí, a gente tem acesso hoje imediato à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. Este é o verdadeiro milagre que nem os Jetsons pensaram um dia que poderia ser possível. Independente disso, a gente também pode dizer que nos últimos séculos nós devemos ter matado milhares de Einsteins e Mozarts por falta de acesso ou de oportunidade, que sumiram na poeira da história por não serem percebidos pelas outras pessoas. E agora isso é diferente. Quem tem talento, quem tem condições de demonstrar isso, ou de postar a sua arte, seu conhecimento e ser descoberto na sua competência, muda o mundo. Então, primeiro deixar claro para você e para todos que estão nos ouvindo que eu sou entusiasta do mundo digital. Mas, por outro lado, como estudioso do assunto, eu começo a ter preocupações sobre algumas consequências que toda essa evolução está trazendo. E que, se não prestarmos atenção, pode trazer fatores perigosos para o futuro de todos nós, seja no plano profissional ou no plano pessoal. Então, são 3 dilemas, e por isso eu chamo de trilema, que, de certa maneira, devem ser motivo de atenção ou de preocupação. A primeira parte desse trilema é o que eu chamo de exteligência. E o que é isso, né? Eu começo a falar disso relembrando que quando eu frequentava os bancos escolares na minha infância e juventude, tudo o que eu recebia de informação eu guardava na minha cabeça. Não tinha outro lugar para guardar. Ou seja, de alguma maneira, falava assim: pirâmides do Egito, Kelpis, Kefren e Miquerinos, rios da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Quem são os donos da capitania hereditária? Quais são os afluentes à margem direita do Amazonas? Tudo eu guardava na minha cabeça. Não tinha hard disk, não tinha pendrive, não tinha onde guardar tudo isso, sabe? E em função de eu guardar tudo na minha cabeça, sem que eu pedisse, meus neurônios começavam a fazer sinapses e geravam teses, insights, questionamentos, dúvidas, e a curiosidade aflorava naturalmente. Então, isto, na época, era até cansativo eu guardar tanta coisa na minha cabeça. Aí fecha a cortina, abre a cortina agora. Todos nós temos no nosso bolso 1 milhão mais de informações, dados e conceitos do que tínhamos na nossa cabeça. Só que tem uma coisa, aqui não faz sinapse. No celular não há o processo de sinapse. Ou seja, nós estamos lotados de referências externas que não estão gerando inferências internas. E sem o uso contínuo dos neurônios e da fabricação de sinapses, nós podemos estar emburrecendo, porque, no fundo, quando as pessoas me dizem: Walter, eu não preciso saber isso, porque quando eu quiser instalar no Google, está mesmo, claro, está lá. Aliás, com mais abrangência do que na minha cabeça. Só que tem uma coisa, lá não faz sinapse e estudos revelam que esta é a primeira geração, os millennials, depois de um século, que veio com um QI menor do que a geração anterior. Provavelmente, consequência desta visão que temos de que não botando nada na cabeça, quando eu precisar eu uso.
E é verdade, vai estar lá esperando você. Só que a sua curiosidade vai diminuindo, né? A capacidade de gerar sinapses vai diminuindo, você vai ficando cada vez menos provido de insights, e isso, claro, traz consequências, seja na sua vida pessoal, seja na sua corporação. Walter, e aproveitando um pouco o seu gancho, você deu uma super introdução, tem uma série de questões aqui que eu quero colocar para você. Certo. O primeiro ponto que eu achei muito importante, que fique claro para o pessoal, é que hoje, então, a tecnologia ela é meio, não é fim, né? E isso eu acho que é algo essencial que deve ficar gravado na cabeça das pessoas. E aí eu vou pedir que você fale um pouco mais como é que a gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor e não se tornar refém da tecnologia nesse sentido do potencial, vamos dizer assim, de julgamento criativo que as pessoas têm de forma inerente a si, mas talvez por conta dessa abundância de informação, acaba tendo a dificuldade de transformar informação em conhecimento. Então, como é que a gente consegue assim, correlacionar isso e usar a tecnologia a nosso favor? Isso. No fundo, a tecnologia, ou a inteligência artificial, o algoritmo, tudo isso que veio, e vejam, eu tenho um viés otimista, eu sou sempre otimista em relação a tudo, né? E acho que talvez seria impossível uma pessoa ser inovador sem ser otimista. É condição essencial. Então, primeiro, sou otimista, mas eu acredito que de tudo o que você me perguntou, a tecnologia ela veio para transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Ou seja, não deveríamos falar de inteligência artificial, deveríamos falar de inteligência aumentada ou ampliada. É o que a gente chama de processo de coevolução. Homem e máquina trabalhando juntos para o bem da humanidade. E vou dar 2 exemplos singelos. No fundo, quando vamos dizer assim, quando o homem chegou à Lua em 69, não é? Provavelmente, se existisse inteligência artificial, nós teríamos chegado à Lua com muito mais velocidade, com mais segurança e com menos custo. Só que nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Este é o lado humano e a chegada da inteligência artificial vai disponibilizar para todos nós mais tempo. Então, quando um médico hoje consegue, graças à inteligência artificial, pegar a minha tomografia e compará-la com 2 milhões de outras em questão de minutos, isso, além de propiciar melhor diagnóstico ou prognóstico, vai também permitir a ele ter mais tempo para perguntar como eu estou me sentindo, para avaliar como a minha família está reagindo àquela doença, ou seja, ser mais humano. Então, a inteligência artificial não veio para competir ou tirar empregos. Pelo contrário, veio para devolver a nossa humanidade. Quando um carro autônomo estiver nas ruas das nossas cidades, o que o carro autônomo está querendo e dando essa mensagem para nós é dizer o seguinte: Walter, você fica dirigindo e fica prestando atenção no celular, fica fazendo texto, faz o seguinte, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque é para isto que o homem nasceu e, vamos dizer assim, milhares de anos depois, a tecnologia está permitindo que a gente tenha mais tempo de ser humano após termos uma visão e uma missão apenas produtiva ou operacional. Portanto, neste momento, a imaginação tem que retornar. Todos nós nascemos com imaginação, né? Esse software já vem instalado de fábrica. Uma criança é absolutamente imaginativa e depois a educação formal, a cultura corporativa vai destruindo essa imaginação. Então, é fundamental que a gente pare, em termos de sociedade, de destruir o software que já vem embarcado na nossa cabeça. E precisamos, na educação formal, nas empresas, permitir que as pessoas ousem mais, que sejam mais abertas a pensar não apenas como e porquê, mas também o porquê não. É esta capacidade de ousar, de sonhar, de criar, de imaginar, que vai restar a nós com a chegada dos algoritmos, da inteligência artificial e de toda a tecnologia que estamos trazendo para dentro das organizações.
E é um ponto importante que você colocou, né, Walter? Porque a gente sabe que sempre existe aquela preocupação, principalmente quando a gente fala de indústria 4.0, transformação digital, fala da frase clichê que os robôs vão roubar meu emprego, né? Isso, exato. Por um robô. E o ponto de vista que você trouxe é pelo contrário, né? Na verdade, os robôs vão permitir que eu tenha atividades mais humanas e não tenha aquelas atividades que sejam simplesmente repetitivas, parametrizáveis, que eu passo o dia inteiro, que nem no filme do Charles Chaplin, É isso. fuso, fazendo algo que não tem um valor agregado, É nem isso mesmo. para a empresa como um todo, né? Que poderia, querendo ou não, ser feito por um bot ou algo similar, tem um custo menor e você poderia se dedicar, como você falou, ao valor agregado. Bruno, o que você está falando é o seguinte: no fundo, a inteligência artificial e a tecnologia está vindo para roubar a nossa função e devolver a nossa missão. E é isso que a gente tem que passar a ver desta forma otimista daqui para frente. E, principalmente, preparar as pessoas para serem mais criativas, imaginativas. E aí volta a essa preocupação que eu demonstrei no primeira parte desse trilema, que é a exteligência. Nós estamos cada vez mais exteligentes, que essa inteligência em rede, mas cada vez menos inteligentes como seres humanos. A perda gradativa da curiosidade que a internet nos trouxe é alarmante. 82% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Pessoas ficam vendo gatinho estourar balão, Whindersson Nunes fazer micagem. Ninguém vai em busca da informação. A curiosidade, ela é uma atitude ativa e não passiva. E, de certa maneira, a internet veio e transformou os sábios em mais sábios, os idiotas em mais idiotas. Ou seja, de alguma maneira, tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. E isto é preocupante como sociedade, porque a facilidade do acesso à informação tira da gente a vontade de ir buscar. E essa inapetência pelo conhecimento e pelo saber é uma coisa triste, porque no momento que a gente mais pode, a gente menos quer. Em 1750, havia uma loteria em Londres, cujo bilhete premiado o prêmio era ter acesso de uma semana na Academia Real de Ciências de Londres. Vejam a vontade de ter acesso a conhecimento que aquele povo tinha. Hoje a gente tem essa biblioteca de Alexandria no nosso bolso e ficamos vendo gatinho estourar balão. Ou vendo dancinha no TikTok. Isto é que eu acho que a gente tem, de alguma maneira, que se preocupar e ver o que podemos fazer para resolver. Ô, Walter, isso realmente é preocupante, né? Porque, de um lado, como a gente comentou no começo da nossa conversa, o mundo está mudando, tem as tendências, as empresas têm que inovar, não só por vontade, mas por necessidade de serem sustentáveis. E, do outro lado, a gente tem um recurso humano, vamos dizer assim, que acaba se dedicando muito mais a questões superficiais, que não geram conhecimento, um valor agregado para suas carreiras, né, para sua evolução, vamos dizer assim. Isso gera um hiato, né? Porque de um lado a gente tem a empresa e do outro lado a gente tem o recurso humano que, não todos, obviamente, generalizando, seguindo um pouco o que você falou, parando no tempo e não se buscando esse conhecimento contínuo. Como é que você vê isso? Então, se a gente olhar hoje, qualquer organização, de qualquer segmento, estamos falando de grande empresa, pequena empresa, serviço, comércio, indústria, não importa o segmento, a gente pode dizer que dentro da organização tem um grupo de recursos humanos divididos em 3 categorias. Um grupo muito pequeno de divergentes ou rebeldes, pessoas que estão sempre questionando a autoridade, que têm dificuldade de trabalhar em equipe, mas que sempre estão em busca do novo e aberto à mudança. Depois você tem um grande grupo de complacentes que fazem o que foi pedido, entregam as coisas que lhe mandaram fazer, né, sem questionar, simplesmente esperando chegar o fim do dia para ir embora para casa e perguntar o que tem de mistura para a janta. E depois tem um terceiro grupo dos displicentes, que esses nem entregam aquilo que lhes caberia. Então, um pequeníssimo grupo de divergentes, um grande grupo de complacentes e um médio grupo de displicentes. O maior problema é que a área de recursos humanos, neste momento do mundo, em busca das chamadas inteligências emocionais, saber trabalhar em equipe, etc., está gentilmente expulsando os divergentes.
Ou seja, no momento que a gente mais precisa de gente que nos questione, a gente tem uma tendência a expulsar os divergentes, deixando a empresa lotada de complacentes e displicentes. E isto é preocupante. Sempre que eu vejo na minha organização ou fora dela alguém com características divergentes, o que eu faço é trazer para dentro. Eu nem sei o que ele vai fazer, mas aquela pessoa vai ser importante e fundamental para o momento de mudança. E eu tenho chamado esse tipo de gente, o chamado rebelde, né? Aquele pessoal que, vamos dizer assim, nas escolas era a turma do fundão. 25 anos depois, foi feito recentemente um estudo nas escolas particulares de São Paulo e descobriram, 25 anos depois de formados, que a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. Que são aquelas pessoas que mais irritavam o professor, que mais falavam na classe, que menos lição faziam, as que estão fazendo diferença no mundo. Acontece que numa cultura corporativa normal, tradicional, a gente expulsa essas pessoas pela dificuldade de relacionamento, por ele estar sempre questionando decisões que já foram tomadas, por não respeitar a autoridade, mas em momentos de mudança, essas pessoas, apesar de poucas, são fundamentais. E o que você precisa, então, entender é criar, não somente disseminar nossa cultura, mas ter a capacidade de criar rebeldes. Poucas empresas estão tendo, neste momento, a capacidade de nutrir rebeldes. E esta perda dos rebeldes faz com que a gente tenha um monte de startups, pessoas que não cabem nas organizações e vão montar suas empresas para depois vender por bilhões para aquela empresa aonde ela estava dentro e foi expulsa. Esse é o fenômeno que nós estamos agindo agora. A gente demite um rebelde para 5 anos depois comprar a empresa dele por um monte de dinheiro. E, Walter, até puxando um pouco do papo que a gente teve antes de começar, né, o nosso evento, acho que Berlim é um ótimo exemplo disso, né? Berlim é hoje uma das cidades mais inovadoras da Europa, talvez uma das cidades mais inovadoras do mundo, e é uma cidade que tem a inovação por rebeldia. As pessoas de Berlim, os jovens, tanto agora quanto há muitos anos atrás, não tinham como sonho trabalhar numa Siemens, numa BASF, numa Bayer. Eles tinham como sonho quase que o contracapitalismo, né? Ter a sua força própria. E isso está gerando uma das cidades mais inovadoras do mundo. Berlim, obviamente, que é um exemplo, mas eu acho que é bem interessante, assim, esse fato. Isso existe, né? Os conformados não promovem mudanças, né? É isso mesmo. Não só não promovem, como reagem mal às mudanças. Eu diria a você, se eu pudesse dar, vamos dizer assim, dividir a minha experiência, eu tenho a impressão que uma empresa, para ter sucesso daqui para frente, vai ter que ter vários CEOs em todas as áreas e departamentos da empresa. O que eu chamo de CEO? São pessoas que tenham simultaneamente curiosidade, daí o C de CEO, otimismo, o O de CEO, e entusiasmo, o E de CEO. Ou seja, de alguma maneira, nós precisamos ter pessoas com características de curiosidade, entusiasmo e otimismo dentro de várias áreas da nossa empresa. E por que isso é importante? Por que nós precisamos que pessoas sejam cada vez mais CEOs? Porque no mundo que muda o tempo inteiro, você precisa de curiosidade para continuar aprendendo, senão você fica para trás. Você precisa de entusiasmo, porque tudo muda e aguentar a mudança, a resiliência para a mudança é proporcional ao entusiasmo. E terceiro, otimismo, sim. Desculpe. Não. E terceiro, otimismo para poder, de alguma maneira, inocular ao seu redor essa visão positiva do futuro. Então, pessoas que têm capacidade de reconhecer, estimular e manter os CEOs, estejam eles em qualquer cargo ou qualquer departamento, são as empresas que serão capazes de enfrentar esse mar aberto, esse oceano azul do desconhecido, onde todos nós estamos entrando agora. Eu ia falar, se você me permitisse, eu adicionaria até mais um sentido para o E. São entusiastas da questão do empreendedorismo, né? Porque eu acho que assim, a importância de fato de você ver o seu negócio com esse sentimento de dor, né? De transformar tudo isso em novos negócios. Então, a gente tem que, quando a gente fala de inovação e mudança, não adianta esperar acontecer. De fato, a gente tem que ir atrás e fazer acontecer, né? Você sabe que é interessante, né? Eu falei dessas 3 pessoas, divergentes, complacentes e displicentes, né? Eles podem ser chamados de aqueles que fazem acontecer,
aqueles que deixam acontecer e aqueles que perguntam o que aconteceu, porque não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo e na sua empresa. São esses 3 tipos de pessoas que convivem e, novamente, precisamos fazer um esforço na área de RH muito grande para manter, nutrir esses divergentes, porque são eles que podem nos ajudar a fazer a pergunta difícil, a cutucar cada um de nós no fígado na hora que a gente está tomando decisões, né? A não aceitar o não pelo não. São essas pessoas que podem nos ajudar. Elas incomodam muito, elas enchem muito o nosso saco, mas elas são fundamentais para o momento que estamos passando. Tem diversas pesquisas, Walter, com certeza você já conhece, mas que quando questionam, né, CEOs de grandes empresas, a líderes de grandes empresas, sobre as principais dificuldades atuais de evolução do negócio, uma delas é a atração e retenção de talentos. Exatamente por conta disso que o Walter falou. O jovem de hoje, não vou lembrar agora dados exatos, mas outro dia conversando com um professor de universidade, ele trouxe que mais da metade dos alunos, eu não vou chutar assim a maioria, mas mais da metade dos alunos, hoje em dia eles não têm interesse mais em trabalhar no Google, numa Microsoft, nada do tipo. Eles têm interesse em criar seus próprios negócios, empreender, aproveitar aquele conhecimento deles, aquela experiência deles, para desenvolver alguma coisa nova. E isso gera um problema muito grande para grandes corporações, né? Com certeza. É verdade. E tem uma coisa que a gente discute bastante recentemente, que é o seguinte, o assunto de propósito que você falou. As empresas precisam de propósitos genuínos e não propósitos mercadológicos, né? Porque a onda agora é o verde e nós vamos virar o banco do planeta. Assim, não é mais isso que nutre. Eu estou falando do propósito original, autêntico, né? E então, eu diria a você, se eu pudesse não definir o propósito de cada empresa, mas definir para onde devemos olhar em busca do propósito, tá certo? Há algum tempo atrás, nós entrávamos numa empresa e a primeira coisa que a empresa buscava definir era what business are we in? Qual é o nosso negócio? E essa pergunta normalmente frequentava as salas acarpetadas dos conselhos. Mas afinal, qual é o nosso negócio? Né? What business are we in? Mais recentemente, esse mantra foi trocado por outro mantra que é what problems are we solving? Que problemas nós estamos conseguindo resolver do nosso cliente, do nosso fornecedor, de alguém, não é? E novamente esse virou um novo mantra, ao invés de what business are we in, what problems are we solving? Pois bem, se a gente quiser reter talentos, trazer talentos para dentro das nossas empresas, nós vamos ter que deixar de lado um pouco what business are we in, deixar de lado what problems are we solving e passar a entender what dreams are we fulfilling. Esse é o novo mantra das organizações. Que sonhos nós estamos conseguindo realizar das pessoas? Seja você uma fábrica de chocolate ou de prensa, não importa o quê. Todas as pessoas têm um sonho. E na hora em que você se propõe a realizar sonhos de pessoas ou de empresas, né, você, no fundo, está gerando um propósito que atrai o talento naturalmente. O que todo mundo quer, Bruno, independente da profissão, independente do status social, o que todos nós queremos é ser relevante, é fazer diferença. E, no fundo, tem gente que acha que faz diferença ficando rico, né? Ou é relevante ficando rico. Tem gente que acha que é tendo poder, e muitos vão para essa busca do poder. Seja o caminho que for, e cada um tem o seu, o que todos queremos, no fundo, é ser relevantes. E você é muito mais relevante definindo what dreams are we fulfilling do que what business are we in. E, Walter, quando a gente fala de ser relevante, dentro de todo esse contexto que a gente trouxe, né? Qual dica você tem para dar, por exemplo, para as pessoas ali que estão num processo ali de desenvolvimento de carreira, para utilizar a tecnologia a seu favor e não ser meramente um refém no sentido de perder o pensamento criativo, perder o poder de julgamento? Como é que, de fato, a gente consegue aproveitar isso para a gente? Olha, eu normalmente, quando me perguntam como é que a gente faz para, vamos dizer assim, não virar escravo, né? Ou seja, Nietzsche, de alguma maneira, dizia, em alguns dos seus livros, que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que ele chamava de moral aristocrata e as pessoas que ele chamava de moral escrava. Não é? Então, essa era a divisão que ele fazia na época. Uma frase talvez politicamente incorreta que pudesse ser chamada de moral dos senhores e moral de rebanho,
para não falar moral escrava, mas no fundo é a mesma coisa. Então ele dizia que existe um tipo de pessoa que introjeta os problemas e que diz, deixa comigo, a responsabilidade é minha, eu assumo os problemas. Tá? Enquanto que do outro lado tinha a pessoa que projeta os problemas. Quem vai tomar providência? Não é possível que essas coisas continuem assim. Né? Tem sempre a visão de achar que tem alguém que deve fazer alguma coisa e que ele nunca é parte do problema. Se a gente for mais fundo nessa análise, a gente diria, uma pessoa de moral aristocrata é uma pessoa que faz na hora as coisas, não deixa para depois, né? Que, de alguma maneira, procura se superar a si mesmo e não aos outros. Ele tem uma sensação que ele precisa ser melhor a cada dia. Do outro lado, na moral escrava, a pessoa sempre está se comparando com os outros. Ele está ganhando mais do que eu e fazendo menos. Olha para a pessoa ao lado e fala, ele está descansando mais do que eu. Está sempre comparando com alguém, não com ele mesmo. Normalmente é recalcitrante, gosta de procrastinar e tem um profundo sentimento de perseguição ou de que alguém lhe deve alguma coisa. Então, são esses dois tipos de pessoas, e é claro que nós estamos mostrando dois exageros, ninguém é 100% moral escrava, nem 100% moral aristocrata, mas as pessoas têm tendências a um jeito mais de ser dono do seu destino ou deixar que o destino esteja na mão dos outros, no que o Etienne de Lavoisier chamava de servidão voluntária. Pessoas que gostam que alguém dê ordem, que gostam que alguém lhe diga o que fazer. Então, dentro desses dois critérios, o que cabe à cultura corporativa? Cabe à cultura corporativa tirar o melhor possível da moral aristocrata que cada um de nós tem em maior ou menor dose. Todos nós temos esses dois lados convivendo, como se fosse aquele anjinho bom e aquele anjinho mau no nosso ombro. E o que cabe à cultura corporativa é gerar e depois gerir dentro da organização a meritocracia, a visão da independência das pessoas, a autonomia, a possibilidade de errar, mas errar rápido, para aprender rapidamente e com isso melhorar. Então, a cultura corporativa descobre dentro de nós coisas que nem nós sabemos que temos. Eu diria o seguinte, Bruno, a minha crença é que pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. E é isso que a cultura corporativa deve fazer. Então, no fundo, eu diria que o jeito da gente atuar daqui para frente deixou de ser o jeito de analisar quem faz a sua obrigação com mais competência. Isso é fundamental, não tenha dúvida. Mas a gente tem que entender que se as pessoas simplesmente cumprem tarefas e não estão querendo ser donos do seu destino, você vai continuar o resto da vida obrigatório naquela função e naquela presença. E a função de qualquer gestor é tornar-se gradativamente desnecessário. Isso é uma coisa que é contraintuitivo para a maioria das pessoas. Mas uma organização cresce na direta proporção em que cada pessoa, em cada posição, torna-se gradativamente desnecessário. Porque aí vai permitir que ele vá para outras áreas, que ele evolua, que os de baixo subam e assumam o posto dele. Na hora em que a organização tenta ser necessária em cada uma dessas pessoas, a empresa estaciona. E por isso eu estou muito preocupado com a busca de retenção e atração, eu não diria de talentos em geral, de pessoas que sejam CEOs, que tenham simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo. Não contrato pessoas por currículo, não contrato por experiência prévia. Claro que isso tudo é um ponto a ser avaliado, mas a grande diferença é olhar o brilho no olho daquela pessoa, olhar a atitude como ele me questiona durante a entrevista de emprego. É esta pessoa que vai me ajudar lá na frente a seguir evoluindo dentro de um mundo cada vez mais mutante, cada vez mais inesperado, que vai exigir de nós uma revisão o tempo inteiro. E é muito importante você colocar isso, Walter, porque o evento de hoje ele tem um dos focos discutir sobre o profissional do futuro. Dessas suas últimas falas, você deixou muito claro um pouco o que você vê como skills ali, como competências, habilidades, que talvez deveriam estar no profissional. Não digo necessariamente no profissional do futuro, porque talvez nem todo mundo, como você colocou,
tem interesse em ser protagonista da mudança. Talvez tenham pessoas que vão ser coadjuvantes, não tem problema nenhum nisso. Cada um tem um perfil. Mas para aqueles que, de fato, desejam ser protagonistas da mudança, desejam ser, de fato, algo importante dentro de todo esse contexto, é necessário ter esse pensamento CEO, né? E trazer isso de uma forma tangível, empreender com base em tudo isso. Olha, uma coisa, Bruno, e eu tenho falado muito sobre isso em alguns artigos e palestras, é o seguinte: daqui para frente nós vamos ter que esculpir-nos a nós mesmos. Não há mais a hipótese da gente esperar que a empresa dê para... Eu preciso de um curso de inglês, a empresa paga. Está errado. Se eu sinto que eu preciso de um curso de inglês, eu vou lá e pago o curso de inglês. E se eu for um melhor profissional, a empresa me remunera melhor. Então, está claro que daqui para frente, se a gente falar em profissional do futuro, o profissional do futuro é uma pessoa dona do seu destino. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, todos nós temos dois tipos de capital. Capital financeiro e capital intelectual. E a gente, então, deposita o capital financeiro num banco e o banco remunera aquele capital com juros, correção monetária, e outras formas de remuneração do capital. E nós temos o capital intelectual que nós depositamos numa empresa. E a empresa remunera esse capital intelectual. Ora, diferentemente do dinheiro ou do capital financeiro, o capital intelectual está sofrendo um processo de hiperinflação. Está ficando rapidamente desvalorizado. Então, se eu quero preservar meu capital intelectual, cabe a mim investir nesse capital intelectual para aumentá-lo e receber mais juros e dividendos desse capital que eu investi naquela empresa. E não pense que a remuneração do capital intelectual é apenas financeira. Não, pode ser de um bom ambiente de trabalho, da possibilidade de eu crescer profissionalmente, né? De eu ter a possibilidade de ousar e desenvolver projetos grandiosos. Às vezes a remuneração é também uma remuneração que eu diria não racional, né? Mas seja o que for, eu tenho a minha visão. Antigamente a gente olhava a nossa empresa onde trabalhamos de baixo para cima. Hoje é uma visão no mesmo nível. Ela precisa de um trabalho a ser executado que exige um capital intelectual. Eu tenho esse capital intelectual que eu deposito naquela empresa, como eu deposito dinheiro no banco. Ela remunera aquele capital. No dia que o meu capital não merecer mais aquela remuneração, eu sou demitido. No dia que eu achar que a empresa não está remunerando adequadamente meu capital intelectual, eu pego esse capital intelectual e levo para outra empresa. E é assim que as relações hoje estão ocorrendo. Relações mais entre iguais. Relações onde empresa e profissionais são ambas parceiras no desenvolvimento daquele negócio, onde eu aprendo na empresa e a empresa aprende comigo. Essa relação entre iguais que eu espero ocorra nos profissionais do futuro. Ô, Walter, e a gente falou um pouquinho sobre a questão, você iniciou a sua apresentação falando um pouco sobre até fugiu um pouco a expressão, deixa eu pegar aqui, exteligência, perdão. Isso, né? Essa é a primeira parte do trilhão. Exatamente. E a gente ficou bastante tempo, acho que é um tema que os dois aqui gostam bastante, mas seria legal também você comentar um pouco sobre os outros dois dilemas. Exato, tá bom. Então, a primeira parte do trilema é essa exteligência, essa visão que nós estamos cada vez mais inteligentes como sociedade, menos inteligentes como indivíduo, a perda da curiosidade. Esse é o primeiro problema ou dilema que nós temos que enfrentar. O segundo é o tribalismo. Ou seja, a segunda parte desse trilema é a perda da capacidade de ouvir o outro. E, novamente, fruto do mundo digital. Ou seja, eu voltando, não querendo ser saudosista, mas voltando, eu era criança e ficava irritadíssimo quando meu pai queria assistir música clássica na TV domingo de manhã. Ficava bravíssimo. Mas eu não quero música clássica. E assistia Concertos para a Juventude, um programa dominical. Porque eu assisti aquilo durante muitos anos, quando criança ou jovem, hoje eu sou assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ou seja, algo que eu jamais gostaria. Ao me ver obrigado a ouvir, eu acabei gostando. Meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino, eu era corintiano. E muitos domingos eu assistia um jogo que eu não torcia para ninguém e por isso acabei
apreciando o futebol pelo esporte. Eu me lembro que tinha um programa, quando eu era jovem, um pouco mais à esquerda, pela minha visão da época, e eu assistia um programa chamado Pinga Fogo, que a família assistia, não é que eu assistia, a família assistia. E nesse programa tinha sempre alguém de direita e de esquerda debatendo. E por mais que eu fosse de esquerda, eu ouvia o contraditório da direita e falava, pô, até que ele tem um ponto interessante que eu não tinha pensado. Ou seja, making a long story short, num tempo da mídia de massa e da, vamos dizer assim, visão familiar do entretenimento, de alguma maneira, nós estávamos frente ao contraditório o tempo inteiro, algo que a gente não queria assistir, a música que a gente não queria ouvir, né? Ou pessoas que tinham opinião diferente da gente. Agora, o que acontece no mundo digital? Os algoritmos agora, em busca de engajamento, entregam para a gente só o que a gente quer ouvir, ver, estudar e assistir. Eles estão agudizando o viés cognitivo da confirmação, porque há uma tendência natural do cérebro em sentir prazer quando alguma informação vem ao encontro da sua ideia e não de encontro a ela. Então, na hora em que o algoritmo percebe que eu sou mais Trump do que Hillary, ele começa a mandar só a notícia positiva do Trump, fazendo com que eu fique cada vez mais certo das minhas assertivas. E para a pessoa que gosta da Hillary, muito mais coisas boas da Hillary. Na hora em que isso ocorre em termos globais e sociais, nós temos uma sociedade cindida ao meio em todos os assuntos. Né? Tem gente que é a favor de cota, tem gente que é contra a cota na faculdade. Muito bem. Quem é contra a cota recebe só artigo de quem é contra, quem é a favor recebe só artigo de quem é a favor. E cada vez eles ficam mais convictos da certeza daquilo que eles têm, porque não tem mais acesso ao contraditório. E os algoritmos estão, de alguma maneira, imbecilizando e tribalizando a sociedade. Se eu entro no Spotify e peço pagode, eu vou ouvir pagode o resto da minha vida. Né? Jamais virá uma sugestão de música clássica, porque eu ficarei, inclusive, bravo de vir. Eu espero que venha o que eu gosto, e nem tudo que eu gosto é o mais interessante para mim. Então, nesse momento, o mundo digital está tribalizando a sociedade, num mundo cada vez mais globais. Nós nunca fomos tão tribais, né? E isso é algo preocupante, é a segunda parte desse trilema digital. Ô, Walter, e aproveitando aqui essa questão do tribalismo, né? Você vê alguma forma de ter o tribalismo como algo positivo? Porque a questão de comunidades, por exemplo, é algo que já existe há muito tempo. Então, desde lá no passado até algo mais presente, dão exemplos aí da Harley Davidson, por exemplo, criação de comunidades, as pessoas só vão falar bem da Harley Davidson, não devem falar da Harley Davidson nesse grupo, coisas similares. Mas como é que você vê, assim, isso para o futuro? Porque, querendo ou não, o algoritmo, ele é uma coisa que vai ser utilizada e essa questão da comunidade provavelmente também é uma coisa que vai continuar sendo presente. Existe alguma forma de tentar contornar um pouco essa situação? Novamente, o que eu acho que tem que contornar, vamos dividir entre a missão social e a missão individual. A sociedade, evidentemente, criou o algoritmo para propiciar a mim uma seletividade do conteúdo e da informação. É ótimo isso. Mas eu é que tenho que entender individualmente que eu tenho que ir além daquilo que eu gosto. Então, respondendo a sua pergunta anterior, o que eu sugiro que as pessoas daqui para frente façam? Primeiro, coloquem no cérebro quanto mais informações puderem. Ou seja, leiam muito, leiam tudo. E as sinapses começam a acontecer. Leia até o que você não leria naturalmente. Faça esse trabalho. Ninguém gosta de andar 5 km numa esteira, mas você vai lá e anda. Ninguém gosta de ler um livro de Tolstói, então você vai lá e lê. Porque você só vai gostar se você praticar isto. Depois muita gente fala assim, eu não preciso ler o livro porque eu já vi o filme. É um absurdo, porque assistir um filme, você não exerce ou não exercita a sua imaginação. Quando você lê um livro, a sua imaginação trabalha junto com o autor. Ler é um processo de coautoria. Você lê um livro hoje, daqui 10 anos você lê ele de novo, é completamente diferente, é outro livro. Por quê? Porque você mudou. Então, ler é fundamental. A inteligência é ótimo, pois igualou as oportunidades. Mas é a inteligência que diferencia e leva à criatividade.
é colocar tudo o que puder na cabeça, é assistir programa de televisão que você não gosta, que te irrita, é fundamental, para que você veja que aquele programa que não é possível que alguém goste, muita gente gosta. Você tem que entender o que as pessoas gostam naquele programa. Então, novamente, se eu levanto de manhã com sono, ponho um calção e vou para a academia, é um sacrifício imenso para todo mundo, né? Da mesma forma, eu tenho que ter a mesma preocupação, não apenas estética ou corporal, mas a preocupação mental de exercitar o meu cérebro. E ler é uma dessas formas. Segunda coisa, abrir-nos para o novo, para o inédito, para o inesperado. Pensar diferente e aceitar as diferenças. Porque nós estamos cada vez mais fechados. O mundo está exigindo da gente cada vez mais aceitação dos diferentes e nós estamos cada vez menos aceitando. Você falou um negócio no começo da nossa conversa, que é muito interessante, que é assim, cidades como Berlim. Berlim é uma cidade da diversidade. Tem um monte de empresa que está criando cota dentro da empresa para politicamente correto defender a diversidade. A diversidade é fundamental para a criatividade. Cidades grandes são muito mais lentas que cidades pequenas. Ou seja, o metabolismo de uma cidade grande é muito mais emperrado, muito mais burocrático. Mas a cidade grande é muito mais criativa que uma cidade pequena. Então, uma cidade de 100 mil habitantes é 5 vezes mais ágil, fácil, do que uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas é 6 vezes menos criativa que uma cidade grande. Por quê? Pela diversidade, pela capacidade que uma cidade grande tem de atrair diferenças, atrair pessoas diferentes. E você, com isso, gera um caldo de cultura mais diverso. E a empresa tem que pensar da mesma forma. Uma pessoa que vem da favela com outro que veio dos jardins, eles precisam andar juntos, porque é através desse cross-fertilization que a gente tem as ideias, as decisões melhores. Veja, se você pega um grupo étnico e ele começa a se cruzar entre si, degenera a espécie, biologicamente. Se você tem um grupo parecido, que fica se conectando em termos de sinapses conjuntas, degenera a cognição. É preciso o estímulo externo para a melhoria cognitiva da sociedade. A criatividade é parte desse processo e fica estampada nas cidades grandes, onde você é estimulado a pensar diferente o tempo inteiro e por isso você acaba sendo mais criativo. Muito bom. E muito bom também essa relação, até que pelo menos eu enxerguei, então, entre o tribalismo e a diversidade, né? Eu acho que uma forma de sair do viés negativo do tribalismo é realmente ter esse pensamento diverso. E por mais que você frequente uma comunidade ou algo do tipo, você também tem esse pensamento aberto a ouvir as demais comunidades e fazer essa integração cross entre todas elas. É isso mesmo. Esse sentimento oceânico que a gente comenta em psicologia, ou mesmo sense of belonging, é fundamental. Eu quero pertencer a várias tribos, mas eu tenho que estar aberto às outras tribos. E isso numa empresa é forte demais. Uma das coisas mais difíceis de se fazer numa corporação é merger, ou, vamos dizer assim, quando você junta duas empresas, fica a tribo de lá com a tribo de cá. A tribo de cá se defendendo, a tribo de lá achando que ninguém presta. É muito ruim esse sentimento tribal dentro das organizações também, em processos de aquisição ou de participação cruzada e assim por diante. Com certeza. Querendo ou não, acaba essa questão da polarização, uma palavra tão presente hoje no nosso dia a dia. É isso mesmo. Walter, a gente pode passar, acho que mais algumas horas conversando aqui. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria que você, para fechar, para a gente, acho que não pode deixar de fora, o trilema digital, a gente tem que comentar sobre os 3 dilemas. Tá bom. Então, o terceiro dilema que nós temos. Bom, a terceira parte do trilema a gente chama de compartilhamento. Esse é um dilema mais questionável, muita gente gosta de discutir isso comigo, que é assim, nós entramos no momento da sociedade onde o consumo é condenado. As pessoas estão agora achando mais legal consertar, reciclar, trocar do que comprar. Comprar passou a ser condenado. E os millennials acham que o pai trabalha feito um imbecil, não devia trabalhar tanto, que a mãe dela é uma perua que fica louca por grife. No fundo, eles por respeito não falam isso, mas eles sentem isso e expressam isso entre eles, falando que bobagem, né? Muito bem, essa visão
da sociedade ocidental, de vamos consumir cada vez menos, que a grande forma de ser rico hoje é ter mais tempo, é ter mais condições de experiências e menos de posse. Primeiro, ninguém acha que isso está errado. Eu acho que o planeta precisa mais consciência de consumo, eu acho que nós estamos consumindo de maneira exagerada, tudo isso é verdade. Só que aí você cria com isso o que a gente chama dos processos compartilhados. Então, eu tinha 3 carros, agora que eu tenho Uber, eu fico com um carro, deixo de comprar outros 2, porque quando eu precisar de um outro carro, eu peço Uber. Faz sentido. Só que com isso você vende muito menos carro. Aí eu falo, eu não preciso construir hotéis, porque tem tanto apartamento vago, eu uso o Airbnb, é verdade. Vamos utilizar o que já está construído. Você com isso consome menos cimento, consome menos areia, verdade, mas com isso tem menos emprego, menos geração de impostos, menos funcionários, né? Aí a gente fala assim, bom, mas se eu posso viajar e ficar num apartamento, se eu posso não ter carro e comprar Uber, eu posso também deixar o livro que eu usei este ano para o aluno do próximo ano letivo. Claro, bacana você reciclar um livro que está quase sem uso. Tem uma coisa, é um autor a menos que deixou de ganhar royalty, é uma empresa de impressão a menos que ganhou dinheiro, ou seja, menos imposto, menos incentivo, menos dinheiro para o governo tocar suas obras e assim por diante. Então, o que nós temos que entender? Que existem 2 lados nessa decisão. E claro que, de alguma maneira, cálculos ainda imprecisos já indicam mais de 1 trilhão de redução de impostos, fruto da economia compartilhada. Aí vem a pergunta, está errado? Não, está certo. Podemos e devemos compartilhar cada vez mais, mas não podemos ficar tristes quando o PIB do país cai. O que eu não posso é querer que o PIB continue crescendo e as pessoas consumindo cada vez menos. Eu não posso aplaudir o crescimento da produção e a redução do consumo. A gente tem que decidir o que a gente quer. Porque se eu quero que o planeta seja mais saudável, que tenha menos poluição, menos gente, tá bom, é um caminho. Então, eu vou ficar feliz quando o PIB cair 5%. Tá certo? Essa visão de que é possível compatibilizar incongruências é a terceira parte desse trilema. Ou seja, se a gente for nessa toada, a gente fala assim, eu não preciso de um vestido de noite. Quando eu precisar, eu alugo, é verdade. Então, um vestido serve 50 mulheres. Eu não preciso de um cachorro durante a semana inteira, eu só vou alugar um no fim de semana. Porque durante a semana ele fica sozinho. Tá bom, mas é menos cachorro. E se você for nessa toada, não tem fim. Então, novamente, o mundo ainda não entrou em colapso econômico, porque quando o Ocidente decidiu não consumir, o Oriente resolveu consumir como nunca. Hoje você vai numa loja Louis Vuitton em Paris, só tem asiático. E quando eles chegarem à mesma conclusão que nós? O que vai acontecer com a produção? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Eu, como otimista, sei que nós vamos chegar a uma solução, porque uma solução vem sempre depois do problema e não antes, porque se viesse antes não tinha o problema. Então, existe o problema e nós vamos encontrar uma solução que compatibilize essas duas visões diametralmente opostas de valorizar o crescimento da produção através do aumento do PIB e valorizar a redução de consumo através do low-sumerismo, do consumo consciente, ou do vamos reciclar, vamos trocar, vamos serzir e não comprar roupa nova. Essas duas antípodas vão ter que conviver. Ô, Walter, acho que o primeiro ponto, né, que se os tópicos que você trouxesse não gerassem discussões, não seriam dilemas. É isso mesmo. Isso é muito importante. É isso mesmo. E só para roubar mais 2 minutinhos seu, e prometo que já termino por aqui, talvez uma saída para isso, não sei se você concorda ou não, e até eu vejo um pouco dessa forma, talvez seja um momento transitório. Porque a gente vê, por exemplo, muitas empresas de produção, de transformação de máquinas e equipamentos automotivas, passando por um movimento de servitização, né? Que é deixando, por exemplo, de vender uma máquina, mas cobrando ali por uma prensa, por exemplo. Ao invés de ela vender a prensa, ela cobra por itens estampados ou algo do tipo. Você vê que o movimento de servitização pode ser uma saída? É uma das opções, mas mesmo assim, se você estampar menos vestido, vai vender menos prensa.
Não é? Então, assim... Minimiza, mas não resolve. Não resolve. A solução virá de uma multiplicidade de atitudes. Por exemplo, o crescimento da experiência em detrimento do consumo, que vai gerar uma indústria de serviços muito maior do que a indústria de produção. Tem várias formas que a gente prevê que possa ser, mas o problema é a gestão do transitório, aonde no momento eu paro de repente de consumir, até que eu refaça uma outra indústria, nós podemos ter a miséria nos espreitando pela fresta da porta. Com certeza. Walter, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, a vontade é essa, mas queria te agradecer pelo tempo. Imagina, eu que agradeço. E espero voltar uma próxima vez com você aqui para um bate-papo conosco. E parta do seguinte princípio, eu gosto tanto da Alemanha, estávamos falando isso antes de começar a nossa sessão, né? Que em relação à Câmara Brasil-Alemanha de Comércio e Indústria, me considere um soldado do partido, tá bom? Opa! Sempre que quiser, estou às ordens com vocês, tá bom? Está gravado. Tá bom. Pessoal, um abraço. muito obrigado. Walter, novamente. Obrigado, até a próxima. Tchau. E passo a palavra então para o Fernando, para dar continuidade ao nosso evento de hoje. Até a próxima. Bruno, Walter, muito obrigado. Foi demais o papo. Estava acompanhando aqui. Sem dúvida, a gente fica com diversas reflexões sobre o tema. E a gente já conversou sobre esse tema, esses assuntos em outras oportunidades. E isso exatamente acabou sendo um dos motivos para a gente criar o Arraca Digital Academy, nossa plataforma de educação digital para vocês. E agora chegou a hora de vocês conhecerem, então, como é que é essa plataforma. Vou passar um vídeo rapidinho só para vocês entenderem todo o contexto por trás. E aí conta um pouquinho mais como vocês podem aproveitar essa nova solução da Câmara Brasil-Alemanha. Então, confere o vídeo aí. Foi de um funcionário de uma multinacional de tecnologia que partiu a ideia da computação na nuvem. E 15 anos depois, ela representa mais da metade do lucro da companhia. O serviço de e-mail mais utilizado no mundo surgiu de um projeto paralelo de um funcionário em 2001. Seja para criar novos produtos, melhorar os processos ou até mesmo se proteger das ameaças, cada vez mais empresas têm adotado o intraempreendedorismo como coluna cervical de suas culturas. A função mais importante de quem comanda uma empresa é pensar justamente em como criar um negócio que vai destruir o seu próprio, antes dos concorrentes. E a melhor forma de fazê-lo é injetando esse DNA de inovação e sustentabilidade em cada um de seus colaboradores. Enquanto algumas empresas não investem na capacitação de seus colaboradores por falta de tempo ou verba, outras encontram brechas nessas e assim ultrapassam e crescem exponencialmente. Foi assim no passado que empresas de streaming superaram grandes locadoras de filmes. Está sendo assim com as fintechs transformando o mercado financeiro. E pode ser assim no seu mercado também. Em visitas constantes à Alemanha, nós da Arraca vimos como as empresas lá conseguiam ter sucesso construindo seus próprios academies internos. Inconformados com o fato de as empresas brasileiras não terem essas mesmas condições, tivemos um estalo. Precisamos criar uma plataforma acessível a todas as empresas, que tenha o propósito de transformar a vida profissional dos colaboradores e incorporar inovação e sustentabilidade na rotina das companhias. Essas transformações não devem ser negligenciadas e destinadas a poucos, mas sim um direito de todos. Então, criamos o Arraca Digital Academy, pois confiamos que a educação é um dos pilares para grandes mudanças no nosso mercado brasileiro, que, se depender de nós, vai ser muito mais digital, inovador e sustentável. Nossa plataforma de capacitação é planejada para atender às necessidades que os profissionais das empresas possuem. Já são dezenas de conteúdos produzidos em formatos de curso de curta e média duração, masterclasses, entre outros. Sua empresa poderá ter maiores ganhos em produtividade ao mudar a mentalidade do time, ter equipes mais participativas, ideias de novos produtos, processos ou serviços. Entre para a plataforma de educação corporativa que te prepara para ser protagonista das transformações na sua empresa.
Bom, pessoal, vocês puderam já ter um spoilerzinho aí do que vai ser de fato, né, o Arraca Digital Academy, nossa plataforma de educação. E eu queria passar rapidinho alguns slides para vocês, mas para entender o que a gente vai ter nessa plataforma, um pouco da metodologia por trás e como vocês podem também participar, né, utilizar essa plataforma. Inclusive, para quem está aqui no evento hoje, vocês vão ver que vai ter uma ação especial para vocês. Mas então vamos lá, só para a gente começar a falar então sobre aqui a nossa plataforma. A gente falou muito com o Walter e com o Bruno que não adianta a gente conhecer quais são as tendências, conhecer tudo que está por chegar no mercado, se as pessoas não estiverem preparadas para isso. Então, pensando nisso, a gente resolveu criar uma plataforma, né, de educação digital corporativa, que é o Arraca Digital Academy. Aqui a gente tem 3 objetivos principais. O primeiro vai em descentralizar o conhecimento de inovação e sustentabilidade. O que a gente quer dizer com isso? A gente acha que não vale a pena deixar tantos conhecimentos como a gente tem na área de inovação, sustentabilidade, presos dentro de uma área específica, como departamentos de transformação digital, departamento de sustentabilidade nas empresas. A gente acha que é importante que esse conhecimento, esse DNA que essas áreas conseguem promover, seja acessível a todas as áreas da empresa. Então, esse é um dos objetivos e por meio da plataforma, qualquer pessoa, seja ela um profissional de uma área de recursos humanos, uma área de vendas, ele entender como ele pode melhorar a área dele e ter esse protagonismo, que foi um pouco do que o Bruno comentou na fala dele também, e que é nosso segundo objetivo, promover o protagonismo dentro da empresa, dentro da área, não aquele protagonismo de palco que o cara ele vai ficar nos holofotes, mas de saber o que ele pode fazer, conhecer as ferramentas para isso e pôr na prática. E por fim, eu acho que também algo que a gente falou muito são as tendências que estão transformando a nossa sociedade, a gente saber quais são elas, então está sempre atualizado com os principais assuntos, que também é um outro objetivo que a gente vai atender dentro dessa plataforma. Sobre a metodologia, a gente trabalha em 5 pilares, né, por meio desses conteúdos. Então tem a questão da sensibilização, que é a pessoa conseguir de fato entender o que é aquele assunto, às vezes ela não tem muita familiaridade, então ter conteúdos acessíveis para ela conseguir ter esse primeiro entendimento. Segundo, a gente tem a parte de especialização, afinal, entendi o que é aquele assunto, agora eu tenho que me especializar e entender como de fato tirar minha ideia do papel. Então, com isso, a gente tem cursos que vocês vão ver mais para frente, muito mais profundos para ajudar nessa parte de especialização. A gente tem também a questão da inspiração, afinal, a gente sabe que não basta apenas a gente ter as ferramentas, saber como fazer, se a gente não estiver motivado. E a gente vai ter histórias também na plataforma que vão ajudar você a se espelhar e conseguir tirar suas ideias do papel com muito mais motivação e alegria. Por fim, outras 2, mas não menos importante, casos práticos, afinal é bom ver o que já deu certo para tentar replicar para o nosso universo, e ferramentas, afinal tem que ter embasamento para conseguir vender as suas ideias. Bom, e quais são os tipos de conteúdo que a gente vai ter na plataforma? A gente vai ter conteúdos como cursos de curta duração, para a pessoa conseguir sensibilizar e entender mais sobre aquele tema, cursos de média duração, que aí realmente é focado na especialização, talk shows e masterclass, que aí de fato vai ser aquele conteúdo inspiracional, a gente vai ouvir um CEO, uma pessoa renomada contando sobre a história dela ou como ela fez algo grandioso, dentre outros conteúdos que a Câmara também oferece por meio da sua plataforma. Então, só contando rapidinho sobre cada um deles, aqui os cursos de curta duração, já falei o objetivo, a gente vai ter um curso novo por mês no tema inovação e um novo sustentabilidade. A plataforma ela já começa com 4 cursos nessas temáticas, então todo mês vocês vão ter conteúdo novo, que é bem interessante para a plataforma manter vocês sempre atualizados, sempre com novidade. Média duração, antes de ir para a média duração, catálogo e lançamentos. A gente já tem todo um planejamento de conteúdos que vão chegar para vocês poderem assistir no Arraca Digital Academy. Então, podem ficar tranquilos, podem se programar, porque tem muita coisa legal chegando. Média duração, cursos realmente mais profundos, até os materiais que a gente vai apresentar nisso é algo bem diferente dos de curta. Vocês vão ver que além das videoaulas vai ter também microbooks, bibliografias, diversas referências para ajudar vocês a se tornarem especialistas naquele assunto. A gente já vai começar o curso com 3, então vai ter questão de um curso chamado Women Going Digital,
que é um curso de digitalização para mulheres que têm interesse em se tornar especialista nessa área de TI, digitalização, e outros 2 bem interessantes também, que é o curso de ODS as Business Case, esse em parceria com o Pacto Global, que é o nosso parceiro até no desenvolvimento desse curso, e um que é de economia circular, onde o nosso parceiro é a Fundação Espaço Eco, e aí realmente é para empresas que desejam efetuar projetos nessa área. Masterclass, conteúdo inspiracional, então vou dar só um breve spoiler das pessoas que vão estar com a gente nessas Masterclass. Aqui, ó, vocês podem ver que só pessoas bem renomadas nas suas áreas. A gente tem o próprio Walter, que bateu um papo com a gente hoje, João Kepler, que é um cara referência aí na temática de investimento em startups, o próprio Edson Mackenzie, que é o cara que vai falar na próxima Masterclass sobre Innovation Hacks, e a primeira aula que a gente vai ter, a primeira Masterclass que a gente vai ter esse mês é a do Tião Santos, que chama Do Lixo ao Luxo, um conteúdo super rico para vocês assistirem também. Talk Show é um bate-papo aí com grandes CEOs da Câmara Brasil-Alemanha, então a gente vai poder ter a visão de grandes líderes do mercado, para que vocês consigam entender como é que é a visão de um grande CEO, se você é CEO, o que o seu par está pensando e vendo, para a gente se manter sempre atualizado e por dentro do que os grandes líderes do mercado têm trabalhado. E o outro tipo de conteúdo, mas não menos importante, são eventos gerais nessas temáticas que a Câmara faz. Por exemplo, o nosso Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, que acontece em setembro, nos dias 23 e 24, é uma oportunidade muito legal, inclusive é um evento que vem palestrantes internacionais, porém, caso a pessoa não tenha a oportunidade de participar naquele dia, ele vai ter a chance de depois, por meio do Arraca Digital Academy, acompanhar como é que foi esse evento. Então, reunindo todo o conhecimento de inovação e sustentabilidade da Câmara dentro dessa plataforma, e a ideia é cada vez mais ampliar tudo isso. E agora vocês devem estar se perguntando, legal, tem bastante coisa, muita coisa para eu me aprofundar, mas curso a gente sabe que não é barato, né? Todo mundo sabe que educação é algo caro, mas é algo que a gente acredita profundamente que vai transformar a nossa sociedade. E como o nosso objetivo também é poder capacitar o máximo de pessoas possíveis das empresas parceiras da Câmara, a gente chegou num valor aí que a gente acredita que é um valor justo, um valor acessível, seja você uma pequena, uma média ou até mesmo uma grande empresa com muitos colaboradores. Que é esse pacote aqui. A assinatura ela tem um custo mensal de R$ 49,90 por mês e com isso você tem acesso a todos esses conteúdos que eu falei agora. E, na verdade, o que a gente vai fazer, pensando nos processos burocráticos que algumas empresas possam ter, é oferecer o semestre, uma assinatura então semestral pelo valor de R$ 299,90 por mês e oferecer também para empresas que têm interesse em oferecer o Academy para mais colaboradores, a gente fazer pacotes especiais visando atender o máximo possível do nosso público. E bom, para você que está no evento hoje, eu tenho uma oportunidade especial, então já prepara aí, já se posiciona na frente do computador, porque a gente está com uma ação especial hoje para o público do evento. Os 25 primeiros que se inscreverem na plataforma vão poder degustar do Academy de forma gratuita. A gente vai soltar um link agora aqui no chat, se já não soltou. Então clica nele. Para se inscrever, é muito simples. Eu vou colocar aqui o passo a passo para vocês e também vai ter um QR Code para caso o link tenha ficado lá em cima no chat. Clicando nesse link, basicamente você vai nesse card aí que tem a assinatura completa do Digital Academy, clica nele. Depois que você clicou, você vai ali, salvo engano, vai estar pré-cadastro, faça o seu pré-cadastro. Com isso, fazendo isso, você vai ser redirecionado para essa tela aqui, onde ele vai pedir algumas informações básicas e depois você vai preencher um formulário mais para a gente entender o seu perfil, né, de empresa. E com isso, tá pronto. Os 25 primeiros, então, que conseguirem fazer essa inscrição, vão ter o Academy, o Arraca Digital Academy, pelos próximos 2 meses. Tem muito conteúdo legal chegando e já vai receber semanalmente nossa news de conteúdo, vai poder se atualizar e estar por dentro dos principais conteúdos que vão transformar as empresas e a sociedade. Então, tá aí na tela o QR Code, aproveita aí para escanear ou vai pelo link. Lembrando, os 25 primeiros só hoje, hein, que se cadastrarem, vão conseguir ter o acesso aí gratuito do Academy por 2 meses. Fiquem tranquilos que a gente não vai depois fazer cobrança automática nem nada.
Esses 25 primeiros a gente vai consultar depois o que achou da plataforma, porque a opinião de vocês é o que importa, e depois oferecer isso para todos que tiverem interesse também. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a quem ficou aqui com a gente até agora, agradecer também o Bruno e o Walter pelo excelente bate-papo. Vou ficando por aqui e seja você também o protagonista da transformação da sua empresa e da sua carreira profissional. Obrigado e até a próxima.